Olá, meus amigos, bem-vindos aqui ao nosso culto em casa. Eu sou o pastor Erickson, estou aqui da casa da NC, que é também a sua casa. Essa aqui é a casa que reúne todas as casas, todas as igrejas do norte de Santa Catarina. Na verdade, desde aqui do litoral norte, desde a parte de Joinville até o oeste catarinense. Nós estamos todos unidos naquilo que a gente chama de associação de igrejas. E eu estou aqui nessa manhã em especial para conversar com meus amigos aí do oeste, na cidade de Chapecó, e também com os meus amigos aqui do litoral de Santa Catarina. Olha só que bacana, hoje eu tenho a honra de estar fazendo o culto e adoração com duas regiões bem diferentes. Então, tecnicamente, eu estou com vocês em dois lugares ao mesmo tempo. Isso só é possível, é claro, através da tecnologia. Nós temos que agradecer a Deus que nesse momento a gente ainda tem esse recurso para podermos nos encontrar através do modo virtual e podemos juntos adorar a Deus. Eu estou aqui da Casa NC e convido você aí na sua casa para agora fazermos parte de momentos muito especiais do nosso culto e adoração. Eu quero mandar o meu abraço desde já para todos os desbravadores, para todos os aventureiros que estão nos ouvindo aí em qualquer lugar, tanto aqui no litoral de Santa Catarina ou aí no oeste. E eu acredito também que é possível que esse link vai ser compartilhado por aí e quem sabe outros desbravadores, aventureiros e até irmãos de outras igrejas, tanto aqui em Santa Catarina quanto em outros lugares, talvez estejam assistindo nesse momento. Em qualquer lugar que você esteja, bem-vindo à nossa casa. Juntos nós somos todos a mesma família, a família de Deus. E eu quero aproveitar para mandar um abraço especial. Eu estou aqui recebendo as mensagens de vocês e nós estamos juntos nessa adoração de sábado. E eu estou recebendo aqui as mensagens do pastor Cleverson, meu grande amigo que está lá em Chapecó. Um grande abraço para você. E eu quero mandar um abraço também para as igrejas aqui que ele pediu oração e nós estamos orando e estamos mandando um abraço aí para esse pessoal todo. Se eu errar algum nome aqui, alguma pronúncia, eu estou aprendendo, vocês vão me perdoando, tá bom? Mas quero mandar um abraço aí para todo o distrito aí de Palmital, ok? Que é o distrito aí do pastor Cleverson. Quero falar aqui, mandar um abraço, aliás, para a igreja do Borman, Pinhalzinho, Nova Erechim. Opa, essa aqui tenho que conhecer, porque eu sou de Erechim, e se essa aqui é Nova Erechim, deve ser um negócio muito interessante de conhecer. Eu preciso aí conhecer vocês, porque nós somos meio que relacionados, né? Eu sou natural da cidade de Erechim, que é quase divisa aí com Santa Catarina, bem perto aí da região do oeste. Aliás, tenho familiares que moram aí em Concórdia, e o meu grande abraço para toda essa região aí. Também aqui a igreja da Esplanada e a igreja do Seminário. Um outro grande amigo meu aí em Chapecó é o pastor Ademir. Eu conheço ele há muitos anos, é um grande amigo, e um abraço para você, meu querido. Obrigado aí pelo seu carinho, por toda a sua atenção. Então vamos mandar um abraço também para todos os irmãos da Igreja Central de Chapecó. Eu tenho ali muitos amigos também. Que Deus abençoe todos vocês. E olha só, todos aí estão envolvidos na Semana Santa. O pastor Ademir me falou que vocês têm um grupo de WhatsApp aí e o pessoal movimentou a Semana Santa. Parabéns para vocês, irmãos aí do distrito de Chapecó. Tem aí por Chapecó também a família Gruber que está por aí, se estiver me ouvindo. São grandes amigos, antigos amigos. Que Deus abençoe. Um grande abraço aí para vocês também. Quero mandar aqui um abraço especial também para o pastor Ubiratã. Pastorzão, obrigado aí por sua mensagem, pela participação de vocês, o envolvimento e todo o pessoal do distrito do Bela Vista. Que Deus abençoe. Olha, Deus está no comando das coisas e que Deus abençoe vocês. Vamos juntos, nós vamos ser vitoriosos. E olha, aqui pertinho agora de onde eu estou falando aqui de Joinville, e aqui pertinho de onde eu estou está Araquari e todo o distrito aí da região de Araquari. E ali eu tenho um grande amigo meu também. Eu conheci ele quando ele era um grande líder de desbravadores. Eu era departamental naquela época lá no Rio Grande do Sul, e hoje eu tenho a alegria de reencontrar com ele, que é um grande líder, o pastor Leandro, e ele está ali pastoreando aquelas igrejas. Irmãos, era para estarmos juntos no primeiro sábado dessa Semana Santa. Tudo mudou, mas foi interessante a maneira como nós podemos participar com o pastor Luiz Gonçalves, foi diferente e Deus abençoou com certeza. Não vai faltar oportunidade de eu passar aí por Araquari, conhecer vocês e as igrejas de vocês.
Abraço, Leandro, que Deus abençoe seu ministério, sua família. E irmãos queridos, um grande abraço para vocês. E eu também quero mandar um abraço aqui para outro amigo, outro pastor especial que movimentou toda a ilha dele. É o pastor de uma ilha inteira e eu tenho um carinho muito especial por essa região. Aí em São Francisco do Sul, pastor Lauro, muito obrigado pela participação. Você também era outro pastor, outro distrito que eu iria visitar durante a Semana Santa. Era para estarmos aí pessoalmente, mas tudo mudou com o plano da quarentena e mesmo assim nós estamos aí dessa forma. Eu conheço bastante aí o pessoal de São Francisco do Sul. Eu tenho uma história também junto aí com a região. E meu abraço especial aí para todos vocês, irmãos queridos, de todas as igrejas aí da ilha. Que Deus possa estar com vocês, que Deus possa guardar e proteger vocês. Muito obrigado pelo trabalho que vocês têm feito, que é fantástico. Nós vamos engrandecer o nome de Deus, porque quando a gente pensa no poder de Deus, quando a gente pensa nas suas maravilhas, na sua graça, todos os nossos problemas aqui na terra parecem pequenos diante da grandeza de Deus. Então agora, meu amigo, eu quero que você esqueça a semana que passou, esqueça as lutas, esqueça as notícias ruins. Eu quero que você deixe tudo isso para trás, deixe um pouquinho da ansiedade, deixe o medo para trás. Eu quero que você pense só em Deus, na sua grandiosidade, no tamanho do seu poder. Eu quero que você pense nas promessas de Deus e quero que você louve conosco nesse momento. Que tal sentir a glória do Senhor? Que tal sentir o poder da sua voz? E que tal, conforme nós sentimos isso, cantarmos aleluia ao nome dele? Aleluias e aleluias e aleluias sem parar. É isso que essa música nos convida agora. Vem sentir a glória do Senhor. Vem viver a sua doce paz. Provar a graça e o perdão. Vem sentir a glória do Senhor. Vem viver a sua doce paz. Vem provar a graça e o perdão. Eterno amor.
de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm lhe ensinar a sempre em Deus confiar. Oi crianças, tudo bem com vocês? Esse é o nosso momento infantil. Bom, essa semana inteira você deve ter ouvido um pouquinho sobre as histórias de Jesus, que ele morreu na cruz por você para salvar você. Bom, o amor de Deus é lindo, né? Ele mandou Jesus lá do céu, veio aqui morrer por nós. A gente que fez as coisas erradas, Jesus nunca fez nada errado. E ele que morreu por nós, não é legal isso? E eu quero te contar um segredo. Jesus sabe muito bem o que você passa. Às vezes você fica bravo, às vezes você fica triste. Jesus veio aqui e ele sentiu essas coisas também. Vou te lembrar uma coisa. Lembra uma vez, Jesus estava no templo e muitas pessoas começaram a vender coisas lá. E ele ficou bravo porque lá era a casa de Deus, lá era para adorar a Deus, não para ficar vendendo coisas. Ele ficou muito bravo. Então às vezes você fica bravo, ele te entende. Lembra também outra história, que Jesus estava orando na floresta, lembra? E chamou seus amigos, os discípulos, para orarem com ele. Mas você sabe o que os discípulos fizeram? Eles dormiram, porque era noite. Mas Jesus ficou triste, se sentiu sozinho. Nossa, eu pedi para eles orarem comigo e eles não fizeram isso. Jesus sentiu o que você sente também. Se você se sente sozinho, acha que seus amigos não gostam de você ou qualquer outra coisa, não se preocupe, Jesus te ama muito, ele veio aqui para morrer por você. Ele quer salvar você, quer que um dia você more com ele juntinho lá no céu. Beleza? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por mais um dia de vida. Obrigado que o Senhor abençoe esse sábado para nós ficarmos em família e adorarmos o teu nome. Obrigado por o Senhor ter vindo aqui, morreu por nós e nos salvou. E queremos muito ir para o céu e morar com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Tchau! Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Chegou um momento especial aqui da nossa adoração. É um momento em que a gente reconhece o cuidado de Deus e partilha com a família adventista as dádivas que Ele tem nos dado. A Bíblia diz aqui em Hebreus capítulo 11, o verso 7, sobre como Deus cuidou de Noé e Noé teve fé nesse Deus Salvador. Diz assim: pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A Bíblia conta a história de Noé sobre como, sob as instruções de Deus, ele preparou um barco para salvar sua família. E salvando sua família, ele salvou a humanidade. E é por isso que estamos aqui hoje. Noé foi usado como instrumento de Deus
Mas o interessante dessa história é que ele preparou toda a sua família e preparou provisões para ela e ficou na arca durante 1 ano. Foi muito tempo, foi uma quarentena delongada para Noé e para sua família. E quando eles saíram da arca de Noé, o mundo já não era mais o mesmo. O mundo agora estava transtornado pelo dilúvio, todo afetado pela catástrofe que foi universal. Mas agora Noé tinha que recomeçar da idade da pedra. Poucos recursos, cada coisa que ele levou para dentro da arca era por demais preciosa. Dentro da arca, Noé viveu e comeu daquilo que ele levou como provisão. E o interessante é que a Bíblia diz que Deus colocou dentro da arca com Noé 7 pares de animais limpos e 1 par de animal imundo. Esses 7 pares de animais limpos, agora depois do dilúvio, foram liberados para que Noé e sua família se alimentassem deles. Era a provisão deles. Eles tinham ali ovelhas, eles tinham ali animais que agora seriam o seu alimento enquanto eles não pudessem plantar e colher as suas colheitas nesse novo mundo depois do dilúvio. A primeira coisa que Noé faz quando sai da arca é levantar um altar para adorar a Deus. E então ele faz um sacrifício. Ele pega um cordeiro, ele tira da sua provisão, confiando de que o Deus que o ensinou a construir a arca, o Deus que levou os animais para dentro da arca, o Deus que protegeu eles durante o dilúvio, é o Deus que dá o alimento e o pão nosso de cada dia. E ele pega aquele cordeiro e dizendo, eu confio nesse Deus, ele oferece em oferta e ele se desfaz de algo que é sua provisão, de uma pequena porção, e entrega a Deus como uma dádiva de reconhecimento de que ele não estava ali por sua sabedoria nem por seu poder, mas foi pelo cuidado de Deus, dando o pão de cada dia. Estamos vivendo numa época de muito transtorno, de muita ansiedade. Nós temos que aprender a orar a oração do Mestre Jesus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse é o momento para você separar o seu cordeiro, para você entregar a sua oferta. E você pode fazê-lo de diversas formas. Você pode usar o aplicativo 7Me, você pode baixar no seu celular, se cadastrar e ofertar aí para as necessidades da sua igreja. Você pode enviar o seu dízimo através desse aplicativo, ou você pode ligar para o tesoureiro da sua igreja e conseguir o número da conta aí da sua igreja e enviar então sua oferta, seus dízimos desta maneira. Ou então você pode pelo menos separar. Muitas igrejas estão agora no sábado à tarde fazendo a coleta de alimentos para distribuir para as pessoas necessitadas. Você pode também levar alimentos aí na coleta local da sua igreja e talvez até combinar com o tesoureiro da sua igreja para levar os dízimos e as ofertas para ele, ok? Que Deus abençoe você enquanto você prepara a sua oferta nesse momento. Talvez você vai usar o seu aplicativo, não sei como é que você está planejando aí fazer. Nós vamos agora louvar a Deus enquanto você separa esse momento das suas ofertas. De cruz se erigiu, dela ao dia fugiu, em sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo essa cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz.
Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, pois Jesus nela me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Até por uma coroa trocar. Pai Todo-Poderoso, nesse momento, Senhor, nós vamos abrir a Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito possa estar conosco, que possa nos dar a compreensão da Tua vontade. Senhor, perdoa os nossos pecados. Usa-nos hoje em Teu serviço. Permaneça conosco, ó Pai. É o que nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você já tem aí a sua Bíblia em mãos? Se você não tem, pega aí agora, esse é o momento. Pega aí o seu celular, o aplicativo da Bíblia e procura aí 1 Coríntios capítulo 15, o verso 19. Ao longo de toda essa semana você tem ouvido o pastor Luiz Gonçalves, eu também ouvi com a minha família, foi muito gostoso, foi enriquecedor, a gente se empolga ouvindo esse homem de Deus falar e ainda tem um pouquinho mais. Continue compartilhando o link dele, continue respondendo aos apelos, isso é muito importante. Esteja em contato aí com seus amigos da igreja e continue louvando a Deus. Nós vamos ler agora 1 Coríntios capítulo 15, o verso 19. Essa semana, enquanto eu ouvia o pastor Luiz Gonçalves, eu pensava um pouquinho no plano da redenção e foi interessante ouvir como ele apresentou de maneira muito didática, de maneira muito bela, as grandes verdades da Bíblia. E a gente vai relembrando essas verdades e a gente vai se empolgando ao ouvir tudo isso. Eu preparei para você agora o top 5 da Bíblia, as 5 melhores notícias da Bíblia, da Palavra de Deus. E eu vou compartilhar com você nesse momento. Mas quero ler primeiro com você a perspectiva de Paulo falando sobre a vida que vale a pena. Muitas pessoas se perguntam o seguinte: que vantagem eu teria de aceitar Cristo? Qual a vantagem de ser cristão? O que é que eu ganho com isso? Interessante que Paulo, refletindo sobre a vida cristã, ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo foi honesto em reconhecer que nesse mundo e nessa vida a gente tem muitos problemas. A gente tem doenças, a gente tem viroses, epidemias, nós temos acidentes, nós temos nesse mundo uma série de transtornos imprevistos. E querendo ou não, enquanto Jesus não voltar,
todos nós chegaremos à finitude, todos nós iremos morrer e temos que lidar não só com a nossa morte, temos que lidar com a morte dos nossos queridos também. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia, a carta de Deus ao ser humano, tem 5 grandes notícias, tem 5 grandes temas que é o melhor da Bíblia. Se você ler toda a Bíblia, se você fizer seu ano bíblico, você vai descobrir que há 5 coisas, o top 5 da Bíblia, que é o principal assunto das Escrituras. É claro, a Bíblia fala sobre Jesus, as Escrituras falam sobre Jesus, mas falam muitas coisas sobre Jesus e eu vou falar para você agora as 5 melhores coisas que nós encontramos. Então vamos lá. Primeira grande notícia, primeiro do top 5 da Bíblia, da Palavra de Deus. Eu considero na minha lista do top 5, depois você pode, quem sabe, até fazer a sua própria lista, mas na minha lista do top 5 que eu vou compartilhar com você, a primeira é a encarnação. Não primeira em importância, eu não estou colocando em ordem de importância, mas meio que numa ordem cronológica, a encarnação é a grande notícia. Que Deus esteja no céu. Isso muitos povos compreenderam. Eles tinham visões muito diferentes de Deus, mas que Deus, o Verbo, como pregou aí durante essa semana o pastor Luiz Gonçalves, se tornou carne, como diz o Evangelho de João, que o Verbo, que o próprio Deus encarnou e se tornou carne, isso é extraordinário. Você lembra quando o povo saiu do Egito? Interessante que ali foi onde começou a Páscoa, né? Com a libertação dos judeus, dos israelitas, aliás, saindo do Egito. E quando eles ficaram acampados no Monte Sinai, então Deus desceu no Monte Sinai com uma nuvem trovejando e Deus queria conversar com o seu povo. E o povo, vendo o poder de Deus e vendo Deus se manifestar com todo o seu poder, sua glória como ele é, o povo ficou com medo. Muitas pessoas dizem assim, olha, se Deus existisse, a gente tinha que ver, enxergar a Deus, ninguém viu Deus por aí. Por que nós não temos, por que nós não vemos Deus? Por que ele não se mostra? Por que ele fica escondido? É interessante que houve um momento na história em que Deus quis se mostrar como ele é, com sua glória, com seu poder, com sua majestade, mas os homens, todos nós, pecadores, viram o poder da glória de Deus e ficaram com medo. Eles disseram assim, Moisés, fala você com ele, nós estamos apavorados, nos representa lá. E o povo pediu para somente Moisés conversar com Deus. Deus se torna carne para que as pessoas não tenham medo dele. Deus se veste de ser humano e caminha no nosso meio como um homem comum, um filho de carpinteiro, Jesus de Nazaré. E ele vive uma vida como a minha e como a sua. Que Deus deixa o trono e a glória. Que Deus, que é ilimitado, que não pode ser contido em uma forma, que Deus que é a própria eternidade, Deus que está fora do universo, resolve se conter dentro de um corpo humano. E ele resolve nascer como um bebê, viver as limitações de uma criança. E ele cresce como uma criança, tem crianças nos ouvindo agora. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o próprio Deus encarnado, e ele foi uma criança como você. Que Deus tenha vivido uma vida de adolescente como a sua vida, que Deus tenha sido um jovem vivendo em Nazaré, como você é um jovem que está me ouvindo agora, que Deus tenha visitado esse planeta e tenha abrido mão de todo o seu potencial, de seu poder, e tenha escolhido se autolimitar e viver como um ser humano. Isso é um grande mistério. Como é que ele consegue se tornar ser humano e ao mesmo tempo continuar sendo Deus? Isso é maravilhoso. Por isso os profetas do Antigo Testamento, quando falaram do Messias, chamaram ele de maravilhoso, de Deus forte, todo-poderoso, e falaram que um menino nasceria. Deus visitou esse planeta. E isso explica, em primeiro lugar, por que é que você ouviu essa semana de oração. Por que é que você tem assistido a Semana Santa? Você assistiu porque Deus foi atrás de você. Você assistiu porque Deus colocou no coração de alguém para enviar o link e você abrir esse link e assistir a cada noite a semana de oração. Deus está mais interessado em você do que você está interessado nele.
Deus desceu do céu e veio viver com os homens. Viveu e morreu uma vida como todos nós. O interesse de Deus no ser humano está entre o top 5 que eu coloco para você. Então lembre-se, você está assistindo isso porque Deus foi atrás de você. No segundo lugar do meu top 5 das grandes notícias, das coisas maravilhosas que nós encontramos na Bíblia Sagrada, eu vou colocar para você a ressurreição é algo absolutamente maravilhoso. Todo esse capítulo que está o verso que nós lemos aqui em 1 Coríntios, na verdade, ele está debatendo sobre a ressurreição. Já nos dias de Paulo, algumas pessoas estavam questionando se a ressurreição tinha sido real ou era apenas uma história que estavam contando, ou se a ressurreição era só algo simbólico. Eles estavam questionando se realmente Jesus tinha um corpo, tinha ressuscitado em corpo, e isso podia ser tocado, como os evangelhos diz que Jesus, depois da ressurreição, foi até os discípulos e disse: olha, sou eu mesmo, toquem aqui minhas mãos, vejam as feridas, sou eu mesmo. Jesus comeu com os discípulos. A ressurreição é um milagre extraordinário. Jesus diz que ele é o que venceu a morte. E porque venceu a morte, o livro de Apocalipse diz que ele tem as chaves da morte. E o que há de mais maravilhoso na ressurreição, e é por isso que ela está no número 2 aqui do top 5, é que a ressurreição de Cristo mostra que Cristo não tinha pecado. E como não tinha pecado, a morte não pôde detê-lo, não pôde aprisioná-lo. Ele se libertou da morte. E ao se libertar da morte, ele vence a morte. E é por isso que ele tem poder agora de trazer quantos ele quiser, conforme sua vontade. Ele pode ressuscitá-los, porque ele tem as chaves da morte. Ele é o vencedor da morte. E isso é absolutamente maravilhoso, porque como diz Paulo, se as nossas esperanças fossem só essa vida que a gente vive aqui, de talvez 60 anos, 70 anos, 80, 90 anos, aqueles que forem mais fortes, mais de 100 anos e não muito mais que isso, mas se a vida fosse só isso aqui, então seria incrivelmente miserável. Miserável porque ainda que você tenha vivido uma vida plena, uma vida aqui nesta terra cheia de alegrias, e ainda que você tenha sido, aos nossos olhos, bem-sucedido, termina. E o triste de terminar, meu amigo, é que nós nunca fomos feitos para terminarmos. Nós temos sempre o desejo de viver mais. A grande notícia, o número 2 do nosso top 5, é que a ressurreição é real. Jesus levantou e todos os outros milagres, meu amigo, são explicados à luz da ressurreição. Se o mar vermelho foi dividido ou não, se houve um dilúvio, se Deus preservou Noé, se Jesus curou pessoas, nada disso precisa explicação, só o que nós precisamos ter certeza é da ressurreição. Basta um milagre, e se Deus existe, então é possível que milagres existem. Se Deus se tornou carne, se Deus viveu entre nós, e se Ele morreu na cruz do Calvário, então Ele ressuscitou, tudo faz sentido. Nós podemos crer no amanhã, como diz um famoso hino, porque a ressurreição é a garantia de que a nossa esperança não termina apenas na pequena limitação da nossa vida aqui e agora. Número 3 do meu top 5 das grandes notícias e das coisas mais legais que você encontra na Bíblia. Talvez vai surpreender a você agora, mas uma das coisas mais belas e mais bonitas que eu encontro na Bíblia é a igreja. E o que é a igreja? A igreja é aquilo que Jesus fundou. O seu grupo de amigos que começou com aqueles 12 discípulos e depois outros discípulos e outros e pessoas que foram sendo agregadas, convertidas. A igreja é a manifestação da união daqueles que creem na mensagem de Cristo. E por isso a gente costuma dizer, baseado na Bíblia, na palavra de Deus, de que a igreja é o corpo de Cristo. E é interessante que a igreja é justamente aquilo que é mais criticado. Pouquíssimas vezes você vai encontrar pessoas criticando Jesus pela sua mensagem. Pouquíssimas vezes. Algumas pessoas vão questionar a identidade ou até a existência de Jesus. Embora quem conhece um pouquinho de história, mesmo os ateus hoje, não são capazes de questionar, nem sequer de duvidar da existência real de Jesus de Nazaré.
As pessoas vão questionar justamente a igreja e vão dizer que a igreja ao longo dos séculos cometeu crimes, vão dizer que a igreja se corrompeu. E é interessante que a Bíblia tem profecias sobre a igreja. A Bíblia fala sobre a igreja cristã ao longo dos séculos, mostra sim a sua apostasia. E eu convido você a conversar aí com um pastor aí da sua igreja e conversar com aquele que enviou o link para você e pedir, quem sabe, uma série de estudos sobre o Apocalipse. O Apocalipse fala e conta toda a história da igreja, a apostasia da igreja, os pecados da igreja. A Bíblia não esconde nada. A Bíblia fala, meu amigo, os pecados de cada pessoa, e a igreja precisa também reconhecer os seus erros ao longo da história. Mas em todos os momentos, nesses 2000 anos de história da igreja cristã, Cristo advertiu, Cristo admoestou e disciplinou a sua igreja. Cristo chamou e levantou pessoas para pregarem e para reavivarem a sua igreja. E talvez o que esteja acontecendo agora é justamente isso. Nesse momento, a Bíblia, através das mensagens que você tem ouvido, tem chamado a sua igreja a um reavivamento. Olha, eu já estou com saudade de estar na igreja com os meus irmãos. Meu amigo, você pode olhar para a igreja e pode falar sobre todas as críticas da igreja. Modernamente, muita gente vai falar de igrejas que tiram dinheiro do povo, pessoas vão falar sobre igrejas onde os pastores ou sacerdotes nas diferentes modalidades sejam corruptos. E é verdade, isso existe, mas lembre-se sempre que quem fundou a igreja foi Jesus Cristo. E ele contou uma parábola e disse assim, que na plantação dele haveria joio e trigo. E ele, no tempo certo, separaria o joio e o trigo. Nós não temos a capacidade de discernir o coração das pessoas, mas o que nós podemos fazer é procurar uma igreja que esteja de acordo com a Bíblia em seus ensinamentos. E quando você encontra uma igreja que tem ensinamentos de acordo com a palavra de Deus, não importa se ali naquele grupo de 12 apóstolos tem um Judas, não importa se ali dentro tem joio misturado com trigo, una-se a esse grupo que comunga dos mesmos ensinamentos bíblicos, porque a igreja tem algumas funções que eu considero maravilhosas e é por isso que eu as coloquei no meu top 5. E ela é o número 3 desse meu top 5. Primeiro, a igreja é um lugar para você ir e encontrar e fazer amigos. Nós estamos na quarentena, a gente sabe que pode adorar a Deus até sozinho. E como Jesus conversou com a mulher samaritana, não importa se a gente vai adorar a Deus em Jerusalém ou Samaria, não importa se você adora a Deus na sua casa ou lá na igreja no formato de prédio, mas importa se você adora a Deus com os seus amigos. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito. E você, quando terminar a quarentena, você vai voltar para a igreja, sabe por quê? Porque a igreja é o lugar de fazer amigos. Todo mundo precisa de amigos. Em algum lugar, meu amigo, você vai formar um círculo de amizades. Você que é jovem, você que é adolescente, você que está aí me ouvindo, você sabe o valor dos amigos. Eu também gosto de ter amigos. E amigos de verdade não são só os amigos virtuais. Nós precisamos de amigos reais. E lá na igreja é o momento de você influenciar as pessoas com o bem. E é o momento também de você encontrar pessoas que sejam boas influências para você. A igreja é um local de encontrar amigos e nesse sentido a igreja se torna a união de várias famílias e uma grande família. É onde você encontra apoio. Hoje à tarde, muitas igrejas estarão abertas, não para o culto e adoração, não podemos ainda aglomerar pessoas, mas hoje à tarde igrejas estão abertas para recolher alimentos, para recolher doações, e elas têm ali um programa muito organizado da assistência social adventista para prover esse alimento para famílias que por circunstâncias dessa quarentena estão passando necessidades. Igreja é isso, é partilhar as alegrias, é partilhar os problemas, é partilhar o que temos e cuidarmos uns dos outros. Por isso que a igreja é importante. Olha, existe por aí o movimento do sem igreja. Pessoa que diz que crê em Deus e leva a sua religião individual e pessoal. Isso não é possível, porque Jesus não criou isso. Jesus criou a igreja. Procure um grupo de pessoas que comunga das crenças bíblicas e que você vê que essas crenças realmente estão na Bíblia e se una com elas porque tem uma segunda função, que é o seguinte:
A igreja foi criada por Cristo para proclamar o Evangelho. Então, meu amigo, essa semana inteira você ouviu o pastor Luiz Gonçalves convidando você para se batizar. E ele foi claro, ele disse assim, ó, vem e se batiza na igreja adventista. Sabe por que ele está pedindo para você se batizar na igreja adventista? Não é que nossa igreja é melhor do que as outras, não é porque nós somos mais especiais do que os outros, é porque o movimento adventista do sétimo dia, a igreja adventista do sétimo dia, é um movimento profético em que Deus levantou pessoas que buscaram pessoas de todas as religiões, se reuniram para reavaliar e voltar às Escrituras e pensar quais eram as crenças que haviam sido esquecidas. Deus chamou todas as pessoas de várias denominações diferentes e assim se formou a Igreja Adventista. E ela tem um propósito, nós temos uma missão, que é compartilhar com as pessoas essa esperança, é chamar as pessoas num grande movimento, chamar pessoas de todas as denominações religiosas e dizer, vamos voltar às Escrituras, vamos ver o que Deus tem para nós, vamos ver o que foi esquecido. Então a Igreja Adventista é um movimento de restauração da verdade. Sabe, eu acredito que há muitas igrejas, muitas instituições religiosas não adventistas que fazem um trabalho maravilhoso. Eu tenho visto o atendimento social feito por várias outras igrejas cristãs, denominações religiosas e até não cristãs. E nesse sentido elas estão fazendo a vontade de Deus. E é interessante, é muito bonito e é louvável o que eles estão fazendo. Mas Deus está chamando você e convida a Igreja Adventista para não só fazer um movimento social, não só um atendimento para aqui e agora, mas para convidar as pessoas a voltarem para a Bíblia, para as Escrituras, como um movimento de restauração de verdades que foram esquecidas. Você viu durante toda a semana, durante a Semana Santa, muitas verdades interessantes que Deus apresentou através do pastor Luiz Gonçalves. Você viu ali sobre o santuário, você viu aspectos proféticos, a lei de Deus, você viu sobre a ressurreição. Há muitas coisas belas e você ainda precisa conhecer muitas outras. Pertencer a uma igreja não é só pertencer a um movimento social. As ONGs podem fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo. O governo pode fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo no sentido de atender o próximo. Mas Deus chamou uma igreja para que ela também compartilhasse a verdade que traz esperança ao coração das pessoas, para que elas não pensem só nesta vida aqui. E como diz Paulo, se nossas esperanças fossem só isso aqui, então nós seríamos muito infelizes, porque a gente se esforça muito para tentar sobreviver e no final aí de 80, 90, 100 anos, morre do mesmo jeito. Esse é o momento de você despertar. Esse é o momento de você, meu irmão adventista, reavivar sua fé. Esse é o momento de todos nós nos avaliarmos e percebermos que é importante tomarmos novas iniciativas de vida e temos agora um movimento verdadeiro de reavivamento. O número 4 das grandes notícias e das coisas mais belas e extraordinárias da Bíblia. Eu gosto muito do início do livro de Atos, quando eles estão vendo a ascensão de Jesus, os apóstolos estão ali, e então aparecem dois anjos, e os apóstolos estão olhando assim, poxa, mas e agora? Jesus foi embora, e nós ficamos aqui sozinhos. Vem uma mensagem poderosa daqueles anjos, e eles dizem assim, varões galileus, esse aí, Jesus, ele voltará do mesmo modo como vocês o viram subir. Ele vai voltar nas nuvens do céu. E o top 5 aqui chega ao número 4 com a volta de Jesus. A volta de Jesus, meu amigo, é a grande notícia. Porque Jesus não só veio e ressuscitou, morreu e ressuscitou, mas ele voltará. Ele prometeu que estaria preparando um lugar especial para todos nós. E ele voltará. Top 5 vai agora para o número 5. Pastor, e qual é a última extraordinária notícia? A última extraordinária notícia, uma das coisas mais belas da Bíblia, é o que vem depois da volta de Jesus. Nós iremos para o céu com Cristo. Nós, os ressuscitados, todos seremos arrebatados aos ares. E a carta de Paulo lá em Tessalonicenses fala que seremos reunidos para estar para sempre com o Senhor. Passados 1000 anos no céu, que vamos ter descobertas fantásticas. Nós voltaremos para essa terra, haverá o grande juízo. E depois as coisas serão colocadas em ordem, o mal será extinto,
não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Todas as primeiras coisas, tudo isso que nos incomoda aqui agora, vai ter passado. E aí, meu amigo, vai começar o número 5 do meu top 5 das grandes notícias da Bíblia para você. E o número 5 é o seguinte: vai começar a eternidade. E o que é a eternidade? Amigo, eternidade é para sempre. Quer dizer que nossa vida nunca mais vai ter fim. Uma vez alguém me perguntou assim, mas isso aí não vai ser meio chato, meio cansativo? Olha, eu não sei qual é a ideia que você faz do céu, mas a eternidade não é para ter nada de chato. A Bíblia diz que depois do milênio, aqui Jesus fará um novo céu, nova terra. Toda essa terra com a sujeira que tem aqui, com a destruição que nós seres humanos promovemos durante milênios e séculos aqui, tudo isso vai ser reformado, vai ser recriado. E um planeta novinho em folha vai ser dado por Deus, cuja grande capital é a Nova Jerusalém. E ela tem as suas portas abertas às nações. E Deus é a sua luz. E as nações vêm e comemoram a vitória do Cordeiro de Jesus Cristo. E vai ser fantástico. O que você sonha em fazer na sua vida, que você tem muita vontade? Você sonha em viajar, conhecer lugares? Olha, eu gosto muito de viajar. Mas gosto ainda de voltar para casa e reencontrar a minha família, os meus queridos, do que viajar. Mas no meu trabalho, vez ou outra, eu viajo e tenho a oportunidade de conhecer lugares e novas pessoas. Isso, eu confesso, é muito gostoso. É bom conhecer pessoas, é bom conhecer lugares novos. Mas se você pudesse viajar, que lugar você conheceria? Olha, eu já andei bastante pelo Brasil, viu? E só aqui no Brasil já é um país gigantesco e eu não sei se posso me atrever a dizer que eu conheço todo o Brasil. Há centenas de lugares extraordinários aqui, mas isso é apenas a terra aqui agora, que não é ainda uma terra recriada, onde não existe mais morte, onde não existe mais dor. Ainda se a gente viajar por esse belo país, se a gente conhecer os lugares maravilhosos desse mundo, nós ainda vamos encontrar miséria onde quer que você vá. Se você for aos países mais ricos, você ainda vai encontrar ali sofrimento de alguma forma, você vai encontrar morte de alguma forma. Mas imagine agora a nova terra, que você pode viajar, conhecer lugares, conhecer a natureza recriada por Deus sem o pecado. Não é legal? Você vai dizer assim, mas eu queria muito conhecer, eu gosto da cultura, eu gosto de ver os povos, os países. Pois você não pense que não vai haver povos e nações. A Bíblia diz que as portas da Nova Jerusalém estão abertas para as nações da terra. As nações da terra vêm para visitar a Nova Jerusalém. Então vai continuar havendo nações e vai continuar havendo culturas, só que essas culturas, essas nações, sem nada de pecado, sem nada de tristeza. Tudo que é maligno foi tirado e ficou peneirado e sobrou só aquilo que é belo, aquilo que é bom. Novas culturas vão surgir morando nessa nova terra e vai ser muito interessante. E você vai poder gastar quanto tempo você quiser conhecendo. Talvez você diga assim, não, mas eu não quero viajar tanto, pastor. Eu queria só descansar. Pode descansar também, não tem problema não, viu? Pode descansar numa boa. Quanto tempo você quer descansar? Quando chegar a nova terra, você está cansado aqui dos trabalhos nesse mundo? Quanto tempo você quer descansar? Uma semana? Não, uma semana é pouco, né? Vai tirar umas férias aí descansando na beira de uma praia, certo? Quem sabe você vai descansar aí quanto tempo? 2 meses? 6 meses? Quer parar 1 ano aí? Quer descansar 1 ano? Você quer descansar quanto? 100 anos? Quer descansar 1000 anos? Não tem importância, porque não termina. Cansou de descansar? Daí você quer conhecer toda a terra? Quanto tempo você acha que vai gastar para conhecer a nova terra? 10.000 anos para conhecer bem conhecido? E você tem a oportunidade de conhecer todas as pessoas, novas culturas. Você pode conhecer pessoas que viveram no passado, porque na nova terra Deus ressuscitou todos eles. Você pode conhecer Moisés, você pode conhecer Davi, você pode conhecer os apóstolos, você pode ouvir as histórias e fazer as perguntas, tirar aquelas dúvidas, aquelas curiosidades. Você pode estudar qualquer coisa,
você sonhava aqui em aprender um instrumento musical, você não teve condições, não deu o momento para você. Quanto tempo você quer gastar aprendendo um novo instrumento musical? Quanto tempo você quer gastar aprendendo a cantar? Quanto tempo você quer gastar num projeto construindo uma casa, não para os outros, uma casa para você, do jeito que você sempre sonhou? Sim, vai poder construir casas, você vai poder trabalhar. Você quer desenvolver uma profissão, um hobby, uma habilidade que você nunca teve a chance? Quanto tempo você quer para isso? Quanto tempo se passou até você realizar todos esses sonhos? Você quer gastar um tempo caminhando com Jesus, fazendo todas as perguntas que a eternidade pode responder para você? Quanto tempo você quer gastar com Jesus? Você pensa assim, não, mas tem muita gente no céu, quando que vai chegar a minha vez? Não tem importância. Há muito o que fazer, porque você está na eternidade. E não importa, você pode ficar com Jesus quanto tempo você quiser. Sabe por quê? Porque isso é eternidade. Quanto tempo se passou até você realizar todos esses sonhos, todas essas descobertas que eu falei? 100 mil anos? 1 milhão de anos? Se cansou? Não, não se cansou, porque tem muito mais coisa. Quando você termina tudo que tem aqui nesse planeta para descobrir, você pode ir para outro mundo, para outro planeta. E só na nossa galáxia tem bilhões e bilhões e bilhões de estrelas, a maioria delas com planetas e coisas para eu e você descobrir. Eu já tô louco de curiosidade de fazer essa viagem espacial e conhecer todos esses lugares. Quanto tempo vamos levar para conhecer a nossa galáxia? 100 bilhões de anos? Não sei, tanto faz. E depois tem bilhões de outras galáxias com bilhões de outros planetas. Quanto tempo você acha que a gente precisa para conhecer todo o universo? Tanto faz, porque a eternidade é isso. Não tem fim, não termina. A eternidade é o próprio Deus. A eternidade é o próprio Deus que é o Criador de todas essas coisas. E nós estaremos para sempre com Ele. E vai ser uma vida empolgante, vai ser uma vida emocionante. Não é uma vida ali sentado numa nuvem, tocando harpa, com uma música calminha, com uma música monótona. Não é isso, isso não é eternidade. A eternidade é uma vida de aventuras, é uma vida de curtição, é uma vida de descobertas, é uma vida de empolgação sem nenhuma das tristezas e das misérias desse mundo. Estou bem tranquilo com essa crise, com a quarentena, sabe por quê? Porque eu tenho esse livro aqui e eu li a última página. Eu sei como é que termina a história e eu acabei de contar para você. Esses são os top 5. Quando, pastor? Quando isso vai acontecer? Não importa. Porque quando a gente chegar na eternidade, para quem tem toda a eternidade pela frente, a gente vai olhar para trás e pensar assim, poxa, uma vidinha de 90 anos, isso aí é nada. Isso aí não é nem um grão da eternidade completa. Coloque essa esperança no seu coração. Coloque essa mensagem no seu coração. Canta e louva comigo. Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar, senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizer assim: é só
sol da fé em mim nasceu, e quando eu penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Hoje, Senhor, Tua palavra falou ao nosso coração, que a nossa esperança não é só para este mundo aqui, mas nós temos esperança na grandiosidade, na alegria do que virá e do que começamos a contemplar e nos alegrar aqui, enquanto vivemos agora no corpo de Cristo, na Tua igreja. Já nos alegramos agora, já nos entusiasmamos, e é nesse entusiasmo que nós levamos e compartilhamos essa mensagem com todas as pessoas que estão abatidas agora. Busca-nos, Senhor, salva-nos, nós te aguardamos, nós te esperamos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Que Deus abençoe.